Bom, pessoal, essa é a parte 2, tá certo? Desse assunto que eu estou trazendo aqui com vocês, devido a falsas analogias que muitos críticos fazem, né, do Antigo Testamento, do Deus da Bíblia, no caso, Deus de Israel. Então, eu estarei analisando com vocês aqui detalhadamente esse tema e vou mostrar e provar o porquê que essas acusações que esses ateus fazem, dizendo que a lei de Moisés aprovava o, o estupro, que Deus aceitava, e entre outras analogias completamente sem pé e cabeça. E por que que isso são acusações extremamente fracas, fora do contexto do que a narrativa trata, tá certo? Então assim, se você é novo aqui no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui dessa família. E se você já é inscrito, compartilha com alguém que tem interesse no assunto, que tenha dúvidas também, e vamos crescer essa família, tá certo? Vou adiantar aqui, né? Então vamos dar início no caso. Então, o que que acontece? Primeiro, a gente vai pegar aqui o assunto e a gente vai analisar detalhadamente cada aspecto. E a gente vai dividir isso daí em três cenários, no qual o versículo descreve para a gente cada situação especificamente no caso. Então, a gente vai conferir aqui Deuteronômio capítulo 22, tá certo? Felipe, por que que você está gravando esses vídeos, no caso? Bom, eu estou gravando esses conteúdos porque eu vejo muito conteúdo aí de ateus, de críticos, que distorcem completamente o contexto completo daquilo que trata diversos temas dentro da Bíblia, principalmente esse daqui também. Então é por isso que o nome do meu canal é Contexto Completo. Eu vou gravar agora vários vídeos só relacionados com esse tema e eu estarei postando aqui no canal. Então, se eu ainda não cheguei em algum ponto que você tenha aí em mente ou alguma coisa relacionado a essa questão de violação aqui das mulheres, pode ter certeza que eu vou passar por cima disso também, entendeu? Eu vou estar analisando com todos os capítulos que estiver mencionando essas situações e os versículos também. Não trabalho de maneira isoladamente. Então, vamos analisar aqui alguns aspectos e alguns cenários. Lembrando que a crítica dos ateus é qual que é? É que Deus apoiava o estupro de mulheres no caso, né? Deus autorizava ou consentia. Então, assim, essa é uma acusação muito séria e vamos ver se realmente é isso que é tratado e é trazido. E vamos analisar aqui então. Bom, em Deuteronômio, né, do capítulo 23 e 29, aliás, do capítulo 22, do versículo 23 e 29, diz o seguinte, do 23 ao 29: Se houver uma moça que é virgem, noiva de um homem, e outro homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então vamos pegar aqui alguns elementos até aqui. Ou seja, aqui a primeira descrição passa para a gente que a moça ela é virgem e além dela ser virgem, ela é noiva de um rapaz, ela é noiva de um homem, tá bom? Então eu estou utilizando aqui, né, essas supostas passagens que os críticos falam que Deus estaria ali autorizando o estupro das mulheres. Então vamos pegar passagem por passagem, vamos analisar cada uma delas. Então bora ver aqui. Então a gente tem um cenário aonde tem uma mulher, ela é virgem e ela está noiva de um homem. E aí o que que acontece, né? A narrativa continua. E outro homem, então entra um outro homem aqui em cena e encontra ela onde? Encontra ela na cidade e se deita com ela. Então você deve trazer os dois para fora do portão daquela cidade e você deve apedrejá-los até a morte. A menina, porque ela não gritou na cidade, ou seja, seus gritos podiam ser ouvidos, e o homem, porque ele violou a esposa do seu
vizinho. Assim você deve limpar o mal entre vocês. Veja bem, eu não estou dizendo que isso deve ser feito nos dias de hoje. Estou tratando aqui do contexto do aspecto vigente das leis que eram vigentes naquela época, naquele antigo Oriente Médio, aonde as questões de casamento, de proteção ao casamento, eram estabelecidos e tinham princípios de que o relacionamento sexual ele só poderia ser feito dentro do próprio casamento, né? Pós o casamento no caso. E isso aqui é muito bem claro, o que já mostra aqui um aspecto importante, que usar-se desse texto, dessa passagem, para dizer que Deus aprova o estupro, isso é uma falácia, isso é uma falsa afirmação que não se sustenta. Por quê? Porque aqui está sendo tratado, no caso, uma punição. Primeiro, porque a mulher ela já era noiva de outro homem, então ela já está infringindo, né? No sentido que ela deitou-se com outra pessoa, com outro homem, no caso. Então ela violou ali o direito, né? Ela já era dada em casamento e agora ela não é mais virgem para estar pura no sentido de estar ali ainda virgem para entrar dentro de um relacionamento no caso. Veja que nesse texto trata que aonde que aconteceu essa situação, esse encontro, né? Foi exatamente na cidade, né? Eu até coloquei uma ilustraçãozinha aqui, ó. Então imagina ela aqui, né? Essa mulher que ela é virgem, ela é noiva de um homem, no caso, e aí aparece outro rapaz aqui e começa a conversar com ela e conduz ela aí para algum local e ali ele tem relações sexuais com ela, no caso. Então, nesse cenário, por que a punição vem para os dois? Porque em um cenário que ela está dentro de uma cidade, que é um local movimentado, que é um local que tem bastante pessoas, ela tinha toda a possibilidade de pedir socorro, né, de gritar, de pedir auxílio no caso, de pedir ajuda, e não foi isso que aconteceu. Então, de certa forma, ela aceitou ser seduzida, aceitou a dormir e a deitar com outro homem, que não era no sentido assim, que não foi nem dentro do casamento, né? Não foi nem, praticamente ambos infringiram ali toda aquela constituição da época que tinha sido estabelecida, no qual eram as regras a respeito do casamento no caso. Então, utilizar desse texto para dizer que Deus aprovava o estupro de mulheres é sem pé e cabeça e sem nenhuma fundamentação do contexto, visto que não é isso que o texto fala. Aqui não está falando que Deus aprovava o estupro de mulheres. Pelo contrário, aqui está tendo uma punição porque a relação sexual ela tinha que ser feita pós o casamento. Tinha que ter toda essa questão do casamento para depois eles terem ali as relações no caso, entenderam? Felipe, mas eu não concordo que era feito dessa forma. Tudo bem, é um direito seu. Eu acho que era muito exagerado. Pois é, então assim, se a gente for falar dessa maneira, veja bem, talvez, né, você não tenha pesquisado tanto sobre questões de outros países, como que funciona. E aqui eu estou falando no aspecto atual agora. Por exemplo, aqui no Brasil, alguém que é pego com a quantidade, vamos dizer assim, mediana de drogas, ou uma certa quantidade de drogas, essa pessoa ela vai ser conduzida, ela vai ser detida. E em outros países, por exemplo, a situação já é diferente. Então, em outros países, a pessoa ela pode pegar uma pena de morte por estar com quantidade de drogas específicas. Você entende? Em outros países, ela pode pegar a prisão perpétua. Então, assim, cada povos, cada nação, com o decorrer do passado tempo, eles tinham um contexto específicos
de leis que eram vigentes naquela época, naquele contexto e naquele tempo. E nos dias de hoje, né, a gente também tem as nossas leis estabelecidas no caso. Então, para eles naquela época funcionava dessa forma, queira você goste ou não nos dias de hoje. O que não podemos fazer é anacronismo, pegar o sistema que a gente tem aqui de pensamento e querer aplicar naquela época. Isso daí seria basicamente impossível de fazer, até porque era assim que regia a questão do casamento. Lá o casamento era valorizado, era protegido. Isso aqui é algo que está acontecendo que é fora da curva. Não era o ideal que acontecesse, que essa mulher que era dada a outro homem, no sentido que ela já era noiva de outro homem, se corrompesse e cometesse adultério no caso. Já que aconteceu, alguma coisa precisaria ser feita a respeito disso. E obviamente que ambos sabiam da questão, né, das punições que haveria de vir no caso. Até porque quem não sabe que atropelar alguém é errado nos dias de hoje, que atravessar o sinal quando ele está vermelho é completamente, você com um carro, com a moto, você pode estar colocando outras pessoas em risco. Dirigir embriagado também você não pode, né? Porque você está colocando a sua própria vida e a vida de outras pessoas em risco. Então a gente sabe do que é errado, mas mesmo assim muitas pessoas fazem. Então, no caso do outro texto que eu acabei de ler, eles com certeza tinham essa ciência, né? E ela sabia, até porque ela era noiva de outro homem, como que ela deita com outro homem, que não é, que nem foi dentro do casamento, foi fora do casamento. Você consegue entender isso? Então, vamos continuar aqui. A gente temos aqui outra situação no caso, né? Que refuta completamente os ateus, no caso, qualquer crítico que tente mostrar que Deus aprovava o estupro de mulheres, que Deus aprovava a violação das mulheres, no caso. Gente, vou ler aqui para vocês, vamos lá. Mas, Deuteronômio 22, né, versículo do 25 ao 27. Mas se no campo, ou seja, onde a garota ela não tem muito chance de ser ouvida no caso, o homem encontrar a garota que está noiva e o homem a forçar, ou seja, forçar ela, né, pegar ela ali, fazer, usar da força e se deitar com ela, então apenas o homem deve ser o quê? Apenas o homem deve morrer, mas você não deve fazer nada para com a moça. Não há nenhum pecado digno de morte nela, pois assim como um homem se levanta contra o seu vizinho e o mata, assim é este caso. Quando ele a encontrou no campo, a noiva gritou, mas não havia ninguém para salvá-la. Ou seja, veja que a pessoa lê isso daqui e ela dizer que Deus aprova o estupro, que o Antigo Testamento aprova o estupro, rapaz, são acusações sem pé, sem fundamentação e de uma ignorância ou de uma manipulação das informações tremenda, tá bom? Eu não sei que nível de ateu você é, se você está aqui para estar buscando informações, esclarecimentos sobre textos difíceis. Se você é essa pessoa, parabéns, cara. Seja bem-vindo aqui no canal. Continue aqui se você tiver mais dúvidas, a gente vai estar tratando, eu estarei postando diversos outros vídeos. Agora, se você é um ateu, que você, mesmo com a prova da veracidade de determinados assuntos, você não concorda, você não aceita, esse vídeo ele não é para você. Por que eu digo isso? Porque eu poderia trazer um caminhão de provas para você que você não ia aceitar, você não vai concordar. E por que você não vai concordar? Porque agora os problemas não é a prova em si, mas justamente o fato de você não querer aceitá-las, entendeu? Então, muitos vídeos aí o pessoal pega ali isoladamente, tira os dados, distorcem completamente o assunto
e traz ali um vídeo de 1 a 2 horas e ali eles amarram o assunto e pronto, é aquilo ali. E aí muita gente já sai acreditando sem fazer uma verificação pontual do assunto. Então assim, eu não sou ligado a nenhuma denominação, mas eu acredito sim no Deus existente, acredito que Deus tem as suas pessoas sinceras dentro de vários locais e lugares, e é importantíssimo que possamos aprender mais, né? E verificar essas informações no caso. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo da seguinte forma: a gente pode ter o ateu que ele está buscando respostas para as dúvidas que ele tem. A gente tem o segundo nível de ateu, que ele é ateu porque ele quer viver a vida dele, ele não quer regras, ele não quer ali estar servindo a um ser que pode estar limitando ele, estar pedindo obediência ou algo nesse aspecto. Então pode ter esse tipo de ateu que ele quer apenas viver sem ter que dar justificação, sem que pensar que teria que ter e dar responsabilidade para algum ser nesse aspecto, obediência. E a gente tem o terceiro ateu, que eu diria que é esse é aquele que ele pode estudar o assunto, ele pode saber do contexto completo, mas de certa forma ele vai preferir distorcer o assunto e trazer de maneira picotada, né? Então vai pegar ali um pontinho específico, vai montar um vídeo e vai deixar o contexto completamente de lado. E isso não se faz, pessoal, porque isso vai estar trazendo o que? Desinformação para as pessoas, tá bom? Desinformação. Eu aqui eu não tomo partido. Eu vou tratar um assunto aqui, eu vou analisar as evidências e elas vão falar por si mesmas, tá certo? Então vamos lá. Então veja que nessa situação é completamente diferente. Nessa situação a moça estava no campo, ela gritou, mas não teve quem pudesse salvá-la, né, da mão desse homem nessa situação. E nesse contexto aqui, o que aconteceu? Apenas o homem deveria morrer por ter feito isso com ela. Então, a gente tem aqui, não sei se você prestou assunto, nesse caso, essa mulher ela tinha toda a possibilidade, nessa situação aqui que aconteceu na cidade, ela tinha toda a possibilidade, ela era noiva, ela tinha toda a possibilidade de gritar, de pedir socorro, né, que teriam pessoas para ajudar ela, e ela não fez isso, ela concordou. Então, aqui não foi um estupro, né, não foi isso. Aqui não foi um estupro, ela aceitou dormir com o cara, deitar com o cara, ter relações com ele. Nesse caso aqui, foi um estupro porque ela estava no campo e acontecendo a situação, Deus aprovou aqui? Não. Tanto que não, que o homem deveria morrer, o homem deveria ser morto. E aqui não tinha quem pudesse ajudá-la. Então, veja, se tivesse quem ajudá-la, as pessoas iriam salvar ela, ou seja, era proibido, não podia nem ter relações sexuais fora do casamento e nem, no caso, essa situação deplorável de estupro, no caso. Não dá, pessoal, não é isso que o texto está falando. Então aqui, ó, então apenas o homem que está com ela deve morrer, apenas o homem, porque ela não é culpada. Não teve ninguém para poder salvá-la, para poder ajudá-la no caso, entendeu? Então assim, ela gritou, ela pediu ajuda, mas ninguém pôde salvá-la. Era num local isolado, num local distante, e aconteceu. Então aqui está havendo uma punição para essa pessoa que a violou, tá bom? Está tendo uma punição. É bem óbvio isso daqui no texto, já mostrando o posicionamento pela qual a legislação de Israel vigente nessa época defendia, tá bom? Bem tranquilo, bem simples. Acho que aqui está bem suave. Então, assim,
Se você tinha essa visão de Deus, essa mentalidade que Deus aprovava essas situações, repense aquilo que você tinha aí ou das informações que você recebeu, tá certo? Bora lá. Bom, e aqui a gente também tem mais uma situação que é diferente no caso, aqui do versículo 28 e 29 de Deuteronômio capítulo 22, que diz o seguinte: se um homem encontrar uma garota que é virgem, veja bem, se um homem encontrar uma garota que é virgem, que não está noiva, então essa situação aqui é diferente. Um homem encontra uma moça, né, uma mulher, ela é virgem e ela não está noiva, ela não é noiva de ninguém. E ele se deitar com ela, e eles são descobertos, então o homem que se deitar com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e ela se tornará sua mulher, porque ele a violou. Ele não pode ser divorciar dela todos os seus dias. Veja bem, aqui a gente tem uma situação que é diferente das duas últimas que eu acabei de mostrar para vocês, porque aqui a garota ela é virgem, ela não é noiva de ninguém. E o ato aqui, ó, e o ato aqui, e agarrar e se deitar com ela, né? De se deitar, e eles são descobertos e se deitar com ela. Nesse contexto, a gente logo já entende, obviamente, né? Que ela também aceitou essa situação, tá bom? Eles foram descobertos ali. Então não foi algo que seria só da parte do homem, não. Ela também aceitou deitar com ele. Não teve resistência, né? Igual no caso anterior, que a mulher gritou, a mulher pediu socorro, pediu ajuda. Não. Aqui eles são descobertos, então eles foram para um local ali, fizeram lá as relações e ambos foram descobertos. E aí agora, como esse homem a violou no sentido ali, né, teve relações com ela fora do casamento, agora ele vai ter que ter a responsabilidade de assumi-la, né, como esposa por ter feito isso. Então era assim que funcionava naquele Oriente Médio antigo, né, dentro desse contexto daquela época, tá certo? Ah, Felipe, era o ideal, a gente poderia ter feito de outra forma, a gente poderia ter feito de outra forma. Cara, era assim que funcionava. Não adianta eu falar para você. Se você perguntar para mim assim, é, quais são os aspectos das leis que regem atualmente os Estados Unidos, eu vou te falar o que está acontecendo lá, a lei que funciona lá atualmente. Eu vou falar o que para você? Eu vou falar, ah, não, não é assim. Não deveria ser assim. É dessa forma. Então, tem algum país aí que aplica pena de morte para quem tem certa quantidade de drogas. Você quer que eu fale o quê? Lá funciona dessa forma. Então, vou te falar isso, cara. Era o que tinha para a época. Esse era o contexto daquela época, especificamente naquela época. E eram assim que eles tratavam esses assuntos, tá bom? A gente não pode fazer anacronismo, fazer essas comparações. Eu vou comparar aqui o Brasil, o de hoje, com o Brasil de 200 anos atrás. Cara, é completamente diferente. As leis seriam completamente diferentes, entenderam? E é exatamente isso que a gente está falando de uma situação aqui cultural, antiga, de muito tempo atrás, que tinham costumes, né? Eles tinham leis vigentes para a época deles, tá bom? E que era aplicável naquela época, no sentido de terem certas punições, do casamento, tinha que ter toda uma questão de passar por um processo ali e ser feito tudo de maneira legalmente, dentro das leis. Então era assim que funcionava. É bem simples.
Não vejo assim dificuldade de entender isso daqui não. É bem claro aqui o contexto, né? Igual o sol do meio-dia. Então a gente temos aqui três aspectos importantes para falarmos. Então no primeiro ponto, a gente tem aqui no primeiro caso a questão do adultério entre dois adultos que consentiram, um homem e uma mulher noiva, né? Imagina aí, você tem um amigo seu que é brother e a pretendente dele, a noiva dele, trai ele aí e praticamente ele gostava, amava muito ela, ele acreditava que ela era a mulher da vida dele. Você acha que o seu amigo vai ficar bem depois que acontecesse isso e quais reações ele teria? Pois é, alguns iam ter que fazer tratamento com psicólogo, outros iam tentar até tirar a própria vida, outros iam tentar tirar a vida da mulher e do cara. Enfim, ia acontecer muitas coisas. Talvez outro entraria na justiça e tentaria fazer com que ela pagasse ali, né, pela questão dos danos mentais que foi prejudicado, que ele foi prejudicado, os danos emocionais. Então, é uma situação que está sujeita tanto naquela época quanto nos dias de hoje. E então, nesse primeiro ponto, a gente tem essa situação. No segundo ponto, a gente tem o caso da violação da mulher, que ela era noiva também, só que aí a inocência dela foi assumida no caso, tá bom? Pelo fato dela estar no campo e ela gritou, ela pediu socorro, ela pediu ajuda, porém não houve quem pudesse salvá-la. Então, nessa situação, o homem ele deveria ser morto e a mulher ela deveria ser preservada no caso. O terceiro ponto que acontece seria a sedução de uma mulher, no caso, e de uma virgem, de uma mulher virgem que não era noiva de ninguém. Então, nesse caso, ela teria, né, ele teria um arranjo ali, alguma coisa para tentar resolver essa situação, no caso. Então, esses são os três pilares que são estabelecidos dentro dessas passagens. Aqui não está dizendo que houve um estabelecimento, uma regra, uma lei que permitia o estupro de mulheres, permitia a violação das mulheres, que desvalorizava as mulheres. Pelo contrário, aqui está protegendo elas, cara. Veja bem, no caso 2 aqui, por exemplo, a mulher foi forçada ali no campo, pegaram ela, abusaram dela no caso, e a lei protegeu, puniu, matou até o homem que fez isso, e ela foi preservada. No caso 3 aqui no caso, né, a mulher ela concediu, ela aceitou também deitar-se com o cara, eles tiveram relações e agora já que ela pulou a etapa do casamento, ambos terão que ter uma responsabilidade agora de terem a opção, veja bem, de entrar em acordo e morarem juntos, se casarem praticamente. Assumir, o homem teria que, no caso 3 aqui, ele teria que assumir a mulher como esposa dele, porque ele sabia de um processo que tinham para poder ter relações dentro da nação, ele sabia das regras vigentes da época. Seria a mesma coisa vamos supor que tivesse um brasileiro. E esse brasileiro, ele sabe que se ele levar uma quantidade de entorpecente para outro país, que lá se pegar ele, vai acontecer o quê? Ou ele pega a prisão perpétua, ou ele pega a pena de morte. E aí ele resolve ir mesmo assim, sabendo dos riscos. Aí chega lá, nesse outro continente, nesse outro país, os policiais de lá capturam ele e o presidente fala, olha, pode executar. Pois é. Então, assim, infligir regras e leis estabelecidas dentro de qualquer país, de qualquer nação, vai acarretar em penalidades. Então é isso que é tratado aqui. É isso que é tratado. Só isso. E a sedução de uma mulher não comprometida, no caso, né, que é o tópico 3. A gente vai abrir uma expansão aqui desse assunto.
Então, esses ateus, esses críticos que fazem essas acusações, cara, tá totalmente refutado. Não tem embasamento para isso. Isso é trazer do texto aquilo que o texto não fala. Isso é forçar ou tentar manipular, de certa forma, aquilo que a audiência está recebendo. Não, e não é isso, cara. A gente pode olhar o texto aqui claramente, que a gente consegue ver de maneira muito nítida a verdade. Aqui eu não estou preocupado em ficar escondendo informações, não, né? Porque tem ateus que ele não abre nem para ele assim, não tem nem a possibilidade de nada. Então esse daí é complicado, porque esse ateu que ele não aceita a verdade, ele não aceita as evidências, para ele não adianta. A gente pode mostrar um caminhão de provas que para ele, ó, seria a mesma coisa de você chegar numa clínica e o médico falar bem assim: rapaz, você tem um problema de saúde, você está com começo de diabetes aí, você tem que parar, maneirar aí no açúcar, tem que cortar isso, 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 isso. Aí você fala assim: ai doutor, mas eu sei que o senhor fez os exames em mim, o senhor fez todo esse processo aí, eu sei que você estudou muito tempo, mas eu não acredito no senhor não. Não acredito não, vou continuar comendo minhas besteiras. E aí depois você descobre, né, o que aconteceu com você, com seu corpo, a prejudicação que você acabou recebendo por quebrar a orientação médica no caso. Enfim, eu fiz essa analogia apenas para dizer de que tipo de ateu você é. Você está em busca de entender os assuntos difíceis da Bíblia e ter a honestidade de olhar para o texto e falar: não, realmente não é dessa forma. Essa acusação ela não tem fundamentação. Ou você é aquele ateu que ignora as evidências comprobatórias, igual uma pessoa ignoraria uma orientação de um médico que comprovou que ela tem início ali de diabetes, no caso. Pois é, eu não sei que tipo de ateu é você. Espero, sinceramente, se você que é ateu estiver vendo esse vídeo, que você possa refletir, tá bom, sobre esse assunto. E você que é cristão, que estiver aqui também, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Curta aí, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Ambos que estiverem aqui podem se inscrever. Ficarei muito feliz, tá bom? Obrigado a todos os inscritos que estão aqui. Mas vamos continuar. Ou seja, no tópico 3, tá bom? Falando do tópico 3, que foi a situação de uma mulher que era virgem e veio um homem ali e ambos tiveram relações, no caso. Nesse tópico 3, ela era virgem, ela não estava noiva de ninguém. Nos outros dois casos, as mulheres elas eram noivas. Então, a primeira que o caso foi na cidade, ela era noiva de um homem, só que o homem foi lá e conversou com ela, seduziu ela aceitou dormir com o cara. No segundo caso, a situação aconteceu no campo, aonde ela era uma virgem, noiva de um homem, porém alguém pegou e ela gritou, pediu ajuda, mas não recebeu ajuda de ninguém porque as pessoas não estavam ali. E ela foi inocentada e o homem morto. Nesse terceiro caso, a gente tem uma situação de uma virgem que não é noiva de ninguém e veio um homem e ambos tiveram relações. Nesse tópico 3, o que entra aqui a situação? Para essa jovem que era virgem e que não era noiva de ninguém, para ela conseguisse um relacionamento depois desse acontecimento seria muito difícil. Seria muito difícil porque eles naquele contexto, especificamente falando, eles tinham as exigências deles para encontrar um parceiro, assim como você tem as suas hoje. Eu tive as minhas, entendeu? Eu tinha minhas exigências, eu falava: olha, eu vou casar com uma mulher se ela tiver essas características aqui. Se ela tiver esses princípios aqui, eu caso com ela. Se ela for assim, 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 isso acontece. E para eles lá, eles tinham os valores deles,
as prioridades, a forma que eles olhavam, que eles enxergavam, que eles entendiam, era o que acontecia, cara. Você não tem que ficar chorando o leite derramado ou tentar comparar uma situação acontece hoje no Brasil com o que acontecia, tentar aplicar o que acontece hoje no Brasil, o sistema de casamento que acontece hoje no Brasil com o sistema daquela época. Não vai adiantar, não resolve a situação. O que a gente tem é justamente esse cenário, né, do tópico 3. A mulher ela era virgem, não era noiva de ninguém, veio um homem, ambos tiveram relações e agora? Opa, quebrou uma lei que era estabelecida na nação. Não podia ter relações fora do casamento. Se quisesse ter relações sérias, né, ter o compromisso de formar uma família, você tinha que fazer o que? Tinha que casar. Pois é, tinha que casar. Era assim que funcionava naquela época para os antigos israelitas. E era assim que funcionava. Então, nessa situação do tópico 3, na verdade, o fato de haver ali um aspecto, né, de dificuldade para que essa moça depois conseguisse encontrar outra pessoa para casar, ela teria muita dificuldade. Então, assim, o aspecto aqui, quando se fala, né, por exemplo, seria muito mais difícil para uma mulher encontrar um marido se ela tivesse se envolvido sexualmente com outro antes do casamento. Então, ela teria mal visto, de certa forma. Ou seja, o preço da noiva, uma espécie de segurança econômica para seu futuro, estaria em risco. O homem culpado, no caso, né, nesse caso aqui, não foi o aspecto de uma violação, que ela foi ali pega, desprevenida, que pegou ela assim pelo pescoço, que amarrou ela e forçou ela, não. Aqui nessa situação, foi uma situação que ela interagiu e também concordou. Ela interagiu e resolveu deitar com o cara. Então, assim, ele não era um cara ali, né? Um cara que a pegou no escuro, no meio do matagal, no meio de uma rua que estava sem iluminação. Enfim, então veja que a situação é completamente diferente. Ele não era um estuprador de rua escura, de quem a jovem tentou lutar ou de quem tentou fugir. Então é isso. Nesse tópico 3, a moça consentiu, não lutou, não gritou, não pediu ajuda, foi deitar-se com o cara e ambos foram descobertos. Pois é. Essa é a situação. E agora algo precisaria ser feito, né, para a questão em si. Então, assim, trabalhando em cima aqui do tópico 3 em si, a gente tem aqui ambas as passagens sugerem dois cursos de ações. O que seria feito nessa situação 3, né? Lembrando que os ateus aqui já estão completamente refutados. A gente está tratando aqui o tópico 3 porque ele abrange mais esse aspecto de negociação, o que seria feito, né, com a moça e com o cara. Lembrando que o tópico 3 é a situação pela qual a moça ela é virgem, ela não está noiva de ninguém e o homem deita-se com ela e ambos têm relações. Então, assim, a primeira opção seria o quê? Se o pai e a filha concordarem, o sedutor deve se casar com ela e cuidar dela por toda a vida, sem ter a possibilidade do divórcio. O pai, em conjunto com a filha, tem a palavra final a respeito do arranjo. A garota não é obrigada a se casar com o sedutor. Então, assim, teria ali, obviamente, uma conversa, ia analisar ali as possibilidades, né, do que poderia ser feito. Então, essa seria a primeira situação. Então, se caso o pai e a filha concordarem, o sedutor deve se casar com ela e cuidar dela. Ambos tiveram as relações ali, eles sabem das implicâncias de terem infringido a lei e agora eles têm que ter uma responsabilidade a respeito dessa situação. A segunda opção, que poderia ser aplicada também.
O pai da menina, o representante legal, tem o direito de recusar qualquer acordo permanente, bem como o direito de exigir o pagamento que seria dado por uma noiva. Ou seja, né, a filha e o pai eles deveriam ser restituídos ali da violação que aconteceu com a moça, no caso. Mesmo que o sedutor não se case com a sua, mesmo que o sedutor não casasse com ela, no caso. Uma vez que ela foi sexualmente comprometida, o casamento com outro homem seria difícil, se não impossível. Então ele teria que dar uma indenização porque ele manchou a imagem dela. Então aqui a gente tem esse segundo tópico de linhas de cursos que poderiam serem escolhidas, né? A gente tem o tópico 1, tópico 2. A garota tem que concordar com esse acordo e não é obrigada a se casar com o sedutor. Nesse arranjo, ela ainda é tratada muito bem. Então, veja que o contexto aqui das leis está principalmente protegendo a mulher e não menosprezando ela e não favorecendo o abusador e deixando o abusador sem punição. Ao contrário disso, a gente viu aqui severas punições, tanto no primeira situação, tanto no segundo, e tanto aqui também, né, houve implicâncias. Posições deveriam serem escolhidas no caso. Então, pessoal, é isso, tá certo? Eu estarei trazendo mais assuntos relacionados a esse tema. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal. Por mais que você assistiu, mas se inscreva porque isso vai me ajudar muito, tá bom? O YouTube vai entender que o conteúdo ele é relevante, mais pessoas terão a oportunidade de assistir, o YouTube vai recomendar mais. E isso vai fazer com que o canal também cresça, né, e seja mais visto aí dentro do YouTube, tá certo? Então a todos vocês inscritos, você que é novo por aqui que está acompanhando os conteúdos, se inscreva, me ajuda aí e vejo você no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.